Nos últimos 15 anos, a China se consolidou como o país estrangeiro mais importante para o Brasil em termos econômicos, tornando-se desde 2009 o maior parceiro comercial da nação, investindo mais de 60 bilhões de dólares até 2020. Nesse contexto, 17% desse valor foi destinado até agora para a região Nordeste, que tem se tornado um dos principais centros dos investimentos chineses no Brasil, tanto que grandes empresas chinesas como a Huawei e BYD estão fornecendo seus produtos e serviços e expandindo seus investimentos no Nordeste, inclusive com a BYD assumindo a ex-fábrica da Ford em Camaçari e anunciando a ampliação do investimento no Brasil para 5,5 bilhões de reais. No entanto, esses interesses chineses no Brasil despertam dúvidas em relação à crescente dependência econômica que a nação está tendo da China, com quase 1/3 das exportações brasileiras tendo como destino o país asiático. E nesse vídeo, vamos entender como a China está comprando o Nordeste brasileiro e quais motivos explicam tantos investimentos na região a curto prazo. Nesse sentido, para entender como a China tem projetado a sua influência pelo planeta nos últimos tempos, é necessário voltarmos para 1978, quando Deng Xiaoping assumiu o poder na China e promoveu profundas reformas econômicas e sociais até 1992, tirando mais de 800 milhões de pessoas da pobreza e transformando a China em uma das economias de mercado que mais crescem em todo o mundo no século XXI. Com a nação chinesa entrando no século XXI com propósitos bem definidos, visando acima de tudo a expansão econômica, crescendo em média quase 9% ao ano, e consolidando-se globalmente como a segunda maior potência econômica no ano de 2010. Todavia, inicialmente a política chinesa em relação à expansão do seu soft power ainda se mantinha incerta, já que o país asiático passava por algumas mudanças internas de expansionismo econômico e ampliação do seu modelo de desenvolvimento, que permitiu à China dobrar o seu PIB entre os anos de 2002 e 2006, tornando-se desde então o centro mundial da manufatura graças à disponibilidade de mão de obra barata e um dos maiores mercados consumidores de toda a Terra. Nessa perspectiva, a consolidação da política externa da China visando expandir o seu soft power surge pela primeira vez como propósito da nação no ano de 2007, quando o presidente do país na época, Hu Jintao, reconheceu a importância do renascimento da cultura chinesa pelo mundo e estabeleceu princípios essenciais para a imagem da China como uma nação de ascensão pacífica e harmoniosa. Por outro lado, essa premissa foi ampliada a partir de 2014, quando o presidente chinês Xi Jinping lançou a base para o protótipo que colocaria a China como ator essencial na ordem mundial, promovendo para outras nações, especialmente do sul global, o modelo de ascensão chinesa, através de fundos de desenvolvimento, empregos estatais, empréstimos e pelo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E assim, estima-se que ao todo a nação destine mais de 10 bilhões de dólares para projetos em outros países, objetivando manter a sua imagem como um parceiro estratégico único. E esse esforço da China vai mais além, dado que enormes projetos relacionados à infraestrutura na Ásia e na África estão sendo financiados pelo país, como a iniciativa Belt and Road, popularmente conhecida como Nova Rota da Seda, que conectará o comércio eurasiático por meio de infraestrutura terrestre e naval, beneficiando mais de 140 países. E somados a isso, podem ser incluídos inúmeros projetos chineses por diversos países. Tanto que para sustentar inúmeras iniciativas de infraestrutura ao redor do mundo, estimativas apontam que a China tenha gastado mais de 1 trilhão de dólares na última década, apoiando assim cerca de 3 mil projetos, com perspectivas de que esses gastos aumentem exponencialmente nos próximos anos. Sendo assim, como resultado do esforço chinês em se popularizar mundialmente como um aliado econômico e parceiro para diversos países, disposto a contribuir com o desenvolvimento mútuo, garantiu à China o poder de influência e popularidade sem igual, construindo um soft power bastante consolidado nesse quesito. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa de opinião Gallup no ano de 2019, a média de aprovação global da China superou a dos Estados Unidos com 34%, sendo os americanos com apenas 31%, com essa sendo a maior aprovação da China desde 2009. Logo,
é bastante visível que o modelo chinês de gastar bilhões investindo em outros países como forma de potencializar o seu soft power tem sido essencial para alcançar resultados positivos e melhorar a imagem do país em toda a Terra. E tal questão também envolve nações como o Brasil, por exemplo, com destaque para a forte presença de projetos de empresas chinesas em quase todas as regiões do país, com mais intensidade na região Nordeste, incluindo os mais diversos setores da economia na região, que variam desde o ramo automobilístico, energético e também de infraestrutura. Diante disso, surge a pergunta sobre o porquê a China investe tanto no Nordeste brasileiro. Primeiramente, é necessário citar que os investimentos chineses no Nordeste brasileiro surgem em conformidade com o interesse da China pelo Brasil, dado que em menos de 2 décadas o país sul-americano acabou tornando-se o alvo preferencial dos investimentos chineses na América Latina. Além de que desde 2009, a China é a maior parceira comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para a China ultrapassaram os 100 bilhões de dólares, sendo diversificado entre diversos produtos como soja, minério de ferro e o petróleo. Para se ter uma ideia, em 2001 os Estados Unidos representavam 24% das exportações do Brasil, enquanto a China representava apenas 3% nesse período. Mas atualmente, os Estados Unidos representam apenas 11% das exportações brasileiras, enquanto a China é responsável por incrível 27% das exportações, algo que representa um aumento no comércio bilateral de 37 vezes nos últimos 23 anos. Com isso, não surpreende o fato de que hoje 20 dos 27 estados brasileiros detém a China como principal parceiro comercial. Além disso, outro fator determinante nessa situação está a necessidade da China por parcerias estratégicas, em um momento que o país necessita de mais recursos alimentícios e energéticos para sustentar a sua mega população de 1,4 bilhão de pessoas, que a coloca como o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia. Sendo assim, mesmo com a China sendo uma grande produtora agrícola, responsável por alimentar 1/5 da população mundial, naturalmente com o seu desenvolvimento econômico a demanda alimentar e energética da nação tem crescido, fazendo com que entre 2000 e 2020, o índice de autossuficiência alimentar do país tenha caído de 94% para apenas 65%. Ou seja, a China já não é mais capaz de suprir a sua demanda por alimentos. A análise no ponto de vista energético é parecida, com aproximadamente 70% do petróleo consumido em território chinês sendo importado, principalmente de grandes mercados produtores como o Brasil, por exemplo, com a nação sendo essencial na garantia da estabilidade chinesa, visto que 90% das exportações brasileiras dedicadas à China são compostas por commodities, alimentos e manufaturados à base de recursos naturais. Dado o exposto, é válido afirmar que com a expansão do comércio e investimento da China no Brasil, naturalmente o Nordeste brasileiro surge como um dos principais destinos dos investimentos chineses, dado a vasta quantidade de recursos naturais na região. Um bom exemplo disso é o enorme potencial energético disponibilizado pelo Nordeste para a produção de energia verde, algo muito cobiçado pela China conforme os esforços do país em alcançar não apenas novos fornecedores energéticos, mas acima de tudo potencializar a diversificação da sua matriz, com base em fontes renováveis. E nesse ponto, o potencial energético e de produção disponíveis no Brasil tem chamado a atenção dos chineses nos últimos anos, e torna-se compreensível o volume de investimentos que a China tem alocado para o país sul-americano nesse setor, mais precisamente para o Nordeste brasileiro por meio de suas empresas, como é o caso da maior empresa de energia chinesa, a CGN Energy, que mantém presença no Brasil através da CGN Brazil Energy, a qual apresentou novos projetos de expansão de novos centros para a geração de energia eólica no Nordeste, tendo em vista o destaque da empresa nesse setor, com empreendimentos no sul da Bahia que somam mais de 1 bilhão de reais. Atualmente a empresa segue com novos planos para o desenvolvimento de energias renováveis, que podem somar 355 milhões de reais no Nordeste. E pode-se incluir a isso
o intenso investimento da gigante chinesa BYD no Brasil para a produção local de carros elétricos, com atualmente a empresa sendo líder mundial em volume de vendas de carros elétricos, superando até mesmo a Tesla com uma margem de vendas superior em 62% o número de vendas da gigante americana, vendendo mais de 3 milhões de unidades. Recentemente, no dia 18 de março de 2024, a BYD acabou anunciando o aumento nos seus investimentos para o Brasil, saltando de 3 bilhões de reais para 5,5 bilhões de reais em seu projeto no Nordeste, que permitirá ampliar a produção de carros elétricos e híbridos no Brasil, por meio de 3 fábricas em Camaçari, na Bahia, assumindo a antiga fábrica da Ford na região e anunciando a ampliação de 80% no investimento da fábrica, o que gerará mais de 5 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Com isso, os recém-anunciados investimentos no Nordeste surgem no ápice da influência chinesa na região na última década, visto que entre 2010 e 2020, o Brasil acabou recebendo 47% do total investido pelo país asiático na América do Sul, direcionando grande parte das empresas e indústrias brasileiras nos mais variados setores para a China, principalmente dos estados do Nordeste, que têm buscado no mercado chinês soluções mais acessíveis quando comparadas com empresas ocidentais, algo reforçado por uma constante visita de governadores e vice-governadores da região ao país asiático buscando maiores investimentos. Tal questão explica o motivo de empresas chinesas de tecnologia como a Huawei e ZTE estarem negociando e fornecendo diversos serviços relacionados à instalação de redes de fibra ótica na região, além de empresas de vigilância como Dahua e Hikvision já fornecerem equipamentos e sistemas de monitoramento para os governos de Pernambuco e Bahia. Em contrapartida, mesmo que seja extremamente benéfico o constante deslocamento de capital estrangeiro vindo da China para o Nordeste, é válido afirmar que essa expansão de investimento também significa o surgimento de projetos polêmicos, como é o caso do polêmico projeto chinês que visa construir uma cidade do futuro, com um orçamento de 9 trilhões de reais no município de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, algo que aumentaria o tamanho da cidade de 10 mil para 3 milhões de habitantes, e representaria o maior projeto de investimento da história do Brasil. Para efeitos de comparação, esse valor do investimento anunciado é próximo ao PIB brasileiro, além de representar 450 vezes o orçamento da Paraíba. Sem contar que a empresa apresenta um capital social de apenas 800 bilhões de reais, e a suspeita de que a obra seja a cópia de um projeto de um escritório dinamarquês para um distrito futurista na cidade de Shenzhen, na China. Sendo assim, suspeitas de irregularidades levaram a esse projeto estar sendo investigado pelo Ministério Público do Estado. Portanto, o Nordeste brasileiro surge como um dos principais destinos de investimentos chineses na América Latina, oferecendo um grande potencial em diversos setores, como de carros elétricos, geração de energias renováveis e principalmente no desenvolvimento do Nordeste como um polo de produção e inovação a nível nacional. Com isso, a China consegue expandir o seu soft power e também buscar uma alternativa para a sobrevivência do seu modelo de crescimento a longo prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.